não é assim? Com a nossa higiene, com tudo, a gente acaba perdendo por aí, né? Então, nós falamos ontem das caridíase, são vermes de tamanho bem menor do que a tênia, ainda bem que a gente pode ter várias, né, dela. Popularmente, nós conhecemos como lombriga, e esse verme é chamado Ascaris lumbricoides. Ele tem um ciclo homogenético, ele precisa apenas de um hospedeiro para ele completar o ciclo dele. Pode parasitar praticamente toda a classe dos vertebrados, desde peixes até mamíferos. A contaminação deles é feita através dos ovos do Ascaris, que a gente ingere através de água e através de alimentos, não importa de que forma, tá? E são vermes dioicos, ou seja, eu tenho o macho e eu tenho a fêmea. No ciclo dele, a pessoa ingere os ovos, né, de diversas formas. Esses ovos vão eclodir. O que é eclodir, segundo ano? O que é eclosão? O que é isso? O que é o quê? Eclodir é explodir, tipo, Explodir, abrir, quebrar, isso mesmo. Então, a gente ingere esses ovos lá no nosso intestino, eles vão nascer, né? Vão quebrar. E aí vai nascer uma larva pequenininha. Essa larva pequenininha, ela, para completar o ciclo dela, tornar verme adulto, ela precisa passar por algumas partes do nosso corpo. Então, essas larvas ganham a corrente sanguínea, e pela corrente sanguínea ela vai espalhar, vai passar então pelas vias respiratórias, pelo fígado, pelo coração, pelo pulmão. Ela só vai causar problemas quando ela passa por via respiratória e pulmão, propriamente dito. Porque o coração, coitado, a hora que elas passam, elas vão morrer de susto, né? Porque, bom, vai bombear essas larvas para tudo quanto é lado. Quando elas passam pelas vias respiratórias, elas provocam tosse, aquela tosse de cachorro, aquela tosse seca, né? E nos pulmões elas podem provocar um tipo de pneumonia, que a gente chama até de pneumonia seca, tá? Mas esse verme, ele tem cura, né? Tem tratamento, toma-se o vermífugo. O vermífugo, ele acaba desmanchando esse verme. Não é igual antigamente, que você tomava o vermífugo, quando você ia fazer, né? O número 2, o verme saía praticamente inteiro ali junto com as fezes. Aí o povo morria de medo, né? Não tinha sanitário direito, então via aquele bicho saindo ali de dentro, ninguém queria tomar vermífugo. Hoje nós sabemos que não é assim. A gente toma, dissolve todo o verme, que nas fezes você não acha onde está o verme propriamente dito, tá? Então pode atacar os animais, causa desnutrição, causa fraqueza, causa desânimo. Hoje a medicina quase que recomenda a gente utilizar, né? Tomar mesmo o vermífugo praticamente uma vez por ano. Por quê? Porque às vezes é difícil você fazer um exame de fezes e achar o ovo do verme, né? Mas às vezes você tem algum sintoma, e nós sabemos que principalmente a desnutrição, a fraqueza, pela presença desse verme no nosso corpo, né? Isso acaba complicando a nossa vida. Então, a gente tem aí o Ascaris. E outra coisa, segundo ano, um detalhe. O ovo desse verme aqui, o ovinho dele, pode ficar no solo até 1 ano. E você adquirir esse ovo e ele ainda formar o verme dentro do seu corpo. Agora, se passou de 1 ano, ninguém, nenhum bicho, nenhum animal adquiriu esse ovo, ele vai secar e morrer, tá? E no solo ele não vai virar verme, ele vai ficar ovo. Mas aí vem um animal que come, aí dentro do corpo do animal, ele vai virar verme. Como esse animal aqui, ele aceita praticamente, vamos assim dizer, qualquer coisa, então ele vai virar verme em qualquer corpo de animal. Não é igual aos outros que têm um corpo específico. Ele não. Então, gato pode dar lombriga, cachorro dá lombriga, ave dá lombriga, né? Peixe pode dar lombriga. Então, qualquer ser pode dar lombriga. Alguma pergunta? Algum comentário até aqui?
Como que eu vou tratar a lombriga, gente? Tomando o vermífugo só? Basta tomar o vermífugo, tá de boa? Não, tem que tomar cuidado também, né? Junto com o vermífugo, a gente vai tomar os cuidados sanitários. O que adianta tomar o vermífugo e continuar bebendo a água sem tratar, continuar comendo com as mãos sujas, continuar pegando, né, os objetos, levando à boca, né, sujos? Então, não vai adiantar nada. Então, junto com o tratamento químico, nós temos que manter as medidas básicas de higiene. E eu falo que, não sei se eu comentei com vocês, de uma forma ou de outra, esse Covid veio nos ensinar um pouco mais sobre essas medidas de higiene. Não precisa nem falar, mas cada um de nós, pensa aí, quantas vezes a gente, né, comeu, levou a mão suja à boca, sem preocupar muito com essa higiene. Mal lavou um alimento, pegou um alimento, limpou na roupa mesmo e comeu, né? Quantas vezes? Hoje, eu não sei vocês, mas hoje eu penso um pouco mais antes de levar a mão à boca, né? Antes de pegar um alimento com a mão. Mesmo assim, automaticamente, lavar as mãos mais vezes por dia. Então, assim, queira sim ou queira não, ela veio desenvolver em nós um hábito um pouco diferente, que é manter as nossas mãos sempre mais limpas, né? Porque assim é necessário. Alguma pergunta? Tá. E seguindo aí o seu livro, ele fala, eu não vou mostrar aqui, mas é praticamente a mesma coisa, na página 39, do Ancilosma, do Odenale. O Ancilosma é um primo da lombriga, tá? É primo do Ascaris lumbricoides. O processo dele no nosso corpo é praticamente o mesmo. Porém, a forma de adquirir dele vai ser um pouco diferente. Aqui, nós vamos ter que beber uma água, comer um alimento que tem o ovinho do verme. Para o Ancilostoma do Odenale, a larva entra na pele. Então, o ovinho fica no solo, do ovinho sai uma larva, você caminha descalço naquele solo, você pegou a terra com a mão, a larva vai entrar pela pele, vai ganhar corrente sanguínea e vai instalar no intestino delgado. Aqui a larva desse verme não sai do nosso corpo. Ela sai do intestino delgado, passeia no corpo inteiro e volta para o intestino delgado como verme adulto. Enquanto esse verme está fazendo esse passeio dentro do nosso corpo, a larva está crescendo. Quando chega no intestino delgado de novo, ela já chega como verme adulto. Beleza. Mas o Ancilosoma do Odenale, a larva vai penetrar na pele, vai entrar na corrente sanguínea, vai fazer também o mesmo passeio que o Ascaris faz, depois se instala no intestino delgado e ali desenvolve. Aqui tem uma diferença. No Ancilosoma do Odenale, a fêmea, ela tem, na boca dela, ela vai ter meio que uma ventosa e uns ganchos parecendo dentes que grudam melhor dentro do nosso corpo. E aí, o Ancilosoma, então, ele é muito mais difícil de soltar do que o Ascaris. O Ascaris, você tomou o remédio vai matar ele por asfixia, vai impedir ele de alimentar, vai desmanchar, pronto, acabou. O Ascaris não, ele gruda na parede do intestino e com isso fica mais difícil de soltar. E por isso, pelo fato dele grudar na parede do intestino, ele causa mais anemia, porque causa hemorragia, perda de sangue. Por isso que quem tem o Ascaris também tem um apelido de amarelão. A pessoa fica amarela, fica pálida, né? Porque o Ascaris acaba, vamos assim dizer, roubando mais nutrientes do nosso corpo para ele. Tem o macho também, tem a fêmea, né? E o tratamento do Ascaris é mais demorado do que o da fêmea. Pelo fato de ele grudar na parede do intestino, demora um pouco mais ser eliminado, tá? Então,
para a prevenção do ancilóstomo duodenale, tem uma característica diferente dos outros. Não andar descalço em locais desconhecidos. Se apareceu essa medida preventiva, foca onde? No ancilóstomo duodenal, né? Ele que penetra pela pele. A lombriga penetra pela pele? Não, você pode pisar em cima dela, o máximo que vai acontecer é esmagar ela e matar. Pronto, ela não vai penetrar. Mas o Ascaris penetra pela pele. Então, você caminhou descalço numa terra desconhecida, você pegou com a mão a terra desconhecida, você pode estar pegando, então, o ancilóstoma duodenal, tá? Que gruda no seu intestino. E aí você vai ficar pálido, né? Vai ficar indisposto, vai ficar mais desnutrido. E ao fazer os exames ou conversar com o médico, né? Ele vai dar um remédio específico, tá? Talvez pode ser até esses vermífugos mais comuns, mas para o Ascaris em si tem que ser um que atende, né? O Ascaris, tá bom? Ele vai fazer o passeio no corpo da mesma forma. A diferença é que a gente vai pegar penetrando isso pela pele. Depois, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Depois a gente tem aí, você no livro traz para você, na página 40, o ancilóstoma brasiliense. Olha, é uma família, hein? Ancilóstoma duodenale, né? Ascaris lumbricoides, ancilóstoma brasiliense, é uma famíliazinha aí. Esse ancilóstoma brasiliense, alguém aí já teve o bicho geográfico? Alguém na sala já deu? Bicho geográfico? Aquele verme que a larva entra na pele e ele vai fazendo galerias debaixo da pele, por isso que é apelidado bicho geográfico, parecendo um mapa Até chegar assim. no coração, é esse? Como é que é? É um que chega no coração? Que pode chegar no coração? Não, não. Ele fica mais na pele, subcutâneo. Se você espremer, vai sair as larvinhas, né? Na sua pele. A gente pega muito em areia. Teve uma vez que a areia do Catiguá estava meio condenada, aí alguns alunos pegaram o bicho geográfico lá, tiveram que tirar toda a areia da quadra e repor tudo, porque ela estava contaminada, tá? Então, bicho geográfico, Ancylosoma brasiliensis, a larva penetra na pele e ali você pisou, a larva penetra e ela vai caminhando bem subcutâneozinho e vai fazendo os riscos debaixo da pele, coça pra caramba, né? Coça bastante. Por isso que eles aconselham também praia, a gente não levar os animais, que aí o animal faz o cocô lá, no cocô dele tá o ovo do verme, né? E aquilo ali passa pra gente, tá? Bicho geográfico, apelidado de bicho geográfico. E tem também aí o Enteróbios vermiculares. Esse Enteróbios vermiculares, muitas crianças têm. Esse verme a gente também pega pela boca e ele desce e vai infestar o intestino grosso, especialmente a região anal. E coça segundo ano, mas coça, mas coça. E aí o que que acontece? A criança, durante o dia que a criança está movimentando, o verme fica quietinho. À noite que a criança deita para dormir, quem falou? A fêmea vai lá na região anal, fica indo e voltando na região anal, para botar os ovos dela diretamente na região anal. Isso provoca uma coceira que a criança não dorme. E bota a mãozinha lá e coça, e coça. E o pior, às vezes a criança põe a mãozinha lá, coça, 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 depois faz o quê? Leva a mão à boca, e aí a história continua, vai se reinfestando, reinfestando. Os ovinhos desse verme pode ficar na toalha, pode ficar no lençol, né? Isso pode passar para a família. Uma pessoa tomou banho, veio enrolado na toalha, sentou lá em cima, tirou a toalha e sentou peladão lá em cima do lençol lá, né? Que tinha um ovinho. Ah, pegou. Então, adulto também pode ter devido a esse descuido, tá certo? Então, é o Enteróbios vermiculares, oxiurus. Então, esse verme afeta principalmente a região anal. E coça até da ferida. Oi.
Esses nomes complicados aí não tem que saber não, tem? Ó, não vai pedir para vocês escrever, jamais. Mas pode te dar um texto falando do enteróbios vermiculares. Aí vai falar que é um verme, que aí você vai situar, tá? Então, assim, esse não precisa saber vírgula. Você não tem que decorar, você não tem que estar escrevendo, mas você tem que estar ligando ele às doenças, infelizmente. Não vou te refrescar, não. Mas você tem que estar ligando, tá? E às vezes, principalmente também com o apelido. Igual enteróbios vermiculares, oxiurose. Ancilóstoma duodenale, amarelão. Então, você tem que estar ligando, tá? Porque, às vezes, no texto ele já te traz tudo isso, mas às vezes, não, tá? Bom, pessoal, mais alguma pergunta? E passando agora, então, para a última doença na página 41, Wuchereria Bancroft. Olha que nome chique, a gente até quebra a língua, né? Para poder falar. O apelido dessa doença chama-se elefantíase ou filariose. Elefantíase, lembra o quê? Elefante, né? Então, vamos ver que doença é essa. Olha, essa doença, então, tem como características aí o nome do verme causador da doença, Wuchereria Bancroft, transmitida por um mosquito. Agora aqui vai entrar um mosquito no meio da história. Até aqui a gente não falou em mosquito, né? O mosquito do gênero Culex é o hospedeiro intermediário. E esse Culex, então, é o mais comum, que é o fadigans, Culex fadigans. Em Patrocínio, na nossa região, não tem esse mosquito. Menos mal. Se não tem esse mosquito, então, provavelmente não tem como transmitir essa doença, tá? Vocês conhecem alguém da família ou alguém em Patrocínio que tem essa doença? Talvez não, mas a hora que eu mostrar aqui, vocês vão identificar. O que acontece, Tem hora então? que aparece um povo aí, né? Mas não dá pra saber se é um tumor, se é o elefantíase, não dá pra diferenciar. Fica confuso, né? Isso é verdade. O mapa de ocorrência da doença, né? O Brasil tá aqui, principalmente em regiões mais quentes, tá? Nós temos essa doença. Sintomas: adenopatias, afecções nos gânglios linfáticos, linfangites, ou seja, inflamação dos vasos linfáticos, edema, que é o inchaço, e aumento das partes do corpo. Gente, olha isso. Aqui está extremamente exagerado. Aqui, médio, porque aqui está pior do que aqui. Eu conheço em Patrocínio uma mulher que ela tem uma perna bem, vocês observam que nem sempre é nas duas, ainda bem, né? Que ela tem uma perna bem assim, sabe? Quase desse jeito. Não a esse ponto quase que dividir a perna com o pé, mas a perna dela é bem dilatada. Então, ela tem elefantite. Ela põe em risco. Você já viu também? Às vezes, é igual o Vinícius estava falando, às vezes é igual assim, a gente vê, mas a gente não sabe se é totalmente assim, né? Mas a gente pode ver, quando você vê as duas pernas do mesmo jeito, pode ser problema circulatório, algum inchaço, alguma coisa. Quando tem uma mais do que a outra, provavelmente elefantite. Então, essa pessoa coloca em risco a vida nossa em Patrocínio? Não. Por quê? Porque aí não tem um mosquito Culex. Se tiver um mosquito Culex... Canela e picar na gente. Como é que é? Se o mosquito picar nela e picar na gente. Aí, não, mosquito comum não causa nada, pernilongo não causa nada. Se for mosquito Culex, aí a gente vai pegar a doença. O que acontece? Esse mosquito, a fêmea dele, pica as pessoas, suga o sangue das pessoas. Ao sugar o sangue das pessoas, o que vai acontecer? A larva do mosquito que está circulando no sangue, do verme, desculpa, passa para o mosquito e fica na saliva do mosquito. O mosquito vem, pica uma pessoa sadia e deixa a larva
no sangue da pessoa sadia. E aí pronto. Essa larva vai caminhar, vai reproduzir, e como ela obstrui os vasos linfáticos, o líquido sai e fica parado. E fica parado causando isso aqui, ó. Às vezes dói, a perna fica pesada, né? Difícil a circulação. Aí você vai falar, Iranice, tem cura? O que vocês acham? Quem vai me responder se tem cura ou não? Não. Nesse estágio aqui, não. Tem cura no início. Você percebe que a perna está doente, está inchada, né? Aí, se fizer algum exame, alguma coisa. Mas é difícil a gente detectar isso no início. Por quê? Se a minha perna está inchada, é do calor. Ah, não, isso é porque eu calcei um sapato apertado, porque eu fiquei muito tempo em pé, ou muito tempo sentado. E a gente vai levando essa onda de calor, isso aí. E o verme está crescendo, se envolvendo dentro da gente, né? Então, aí quando você vê que o negócio não está normal, a pele fica meio grossa, cascuda, esquisita, aí você pensa assim, ixi, né? Aí, nesse caso, tem a paralisa doença. Igual a pessoa que eu conheço em patrocínio, a perna dela é um pouco inchada, uma perna só. Você olha assim, a pele por fora está bem cascuda. A doença dela está paralisada. Ela faz o tratamento, né? Paralisou. Agora, quando está num grau desse aqui, gente, não tem jeito mais não, tá? Isso aqui é uma coisa, assim, extremamente avançada, né? É bem complexa a situação aqui, tá? Eu já vi um homem assim, lá na Romaria. Ah, Ele é com esse pernão e ele é tipo gordão também. lá dá muito essas pessoas, né? E às vezes é uma coisa assim até desagradável a gente ficar vendo, né? Olha que coisa. Eu fico pensando para tomar um banho, para secar, né, gente? Para cuidar. O tanto que isso aqui é pesado, para locomover. Então, assim, é muito complexo isso aqui, mas muito. Em regiões mais quentes, regiões de matas, é que tem mais no Brasil, tá? A nossa região aí não tem, até porque não tem a fêmea do mosquito. Ó, olha para vocês verem que coisa desagradável, né? Que situação, olha a diferença de uma perna para outra. Aí você fala assim, olha, Ani, mas se ataca a circulação, não pode percorrer o corpo inteiro, chegar na outra perna? Pode, gente, mas ainda bem que não acontece isso. Pensa se acontecesse, né? Ela concentra mais aqui nessa região, onde ela fica aqui, e ela não espalha muito, não. Olha aqui, para vocês verem que já está quase no joelho aqui, né? Mas assim, a pessoa, né, vai ter problema e vai morrer com isso aqui, não tem jeito. A circulação vai ficar complicada. Se você observar, observa a situação da perna aqui com o do pé. O pé já está meio preto, já está meio esquisito. A tendência é ir parando a circulação e matando os tecidos, as células. Como que circula aqui? Tá, né, Irani? Sim, às vezes chega a caso de amputar, mas não vai tirar a doença, porque o verme já está circulando para cá. Aí, Irani, se eu amputar a perna aqui, tá, quem me garante que esse verme não espalhou, não subiu? Entendeu? Então, amputar a perna não é o melhor remédio, porque ele pode estar espalhado no corpo inteiro. Vai amputar quando isso aqui morre. Eu não posso ficar com essa parte morta parada aqui, tá? Mas, do contrário, não tem esse problema. Gente, alguma pergunta? Agora se preparem para uma cena forte. Acontece. Se prepare, tá? Infelizmente, olha isso. Pode acontecer de dar elefantias em qualquer parte do corpo, inclusive no testículo, né? Não é um lugar bom de dar. Isso aqui deve ser uma pessoa indígena, uma pessoa, alguma coisa assim, do mato ali, né? Ou uma pessoa mesmo, sei lá, de onde esse cidadão conseguiu contrair isso no testículo. Então, pode acontecer em qualquer parte do corpo. E não é vantagem nenhuma, porque isso aqui fica pesado, ele fica meio que inativo, né? Desconfortável, tá? Então, como se diz o outro, não tem graça nenhuma. A elefantise pode atacar qualquer parte do nosso corpo, viu? Se destaca no membro em maior intensidade.
Mas nada indica que amanhã ou no futuro isso aqui não venha subir, atinja o braço, né? Atinja outras partes do corpo. Ok? Segundo ano. Verene, tipo assim, esse negócio, esse elefantíase é mais provável, tipo, na Amazônia? Não é Mato Grosso, sabe? Regiões de mais matas, de mais umidade. Tá certo? Para cá, região sudeste, não é muito comum, não. Tá certo? Essa pessoa que eu conheço, na verdade, ela veio foi do Nordeste, que ela trouxe de lá. Aí você fala assim, mas lá não tem mata, né? Mas ela parece que ela não contraiu propriamente dito lá, não, tá? Mas acontece as regiões mais de mata mesmo, por causa desse mosquito, né? Dani, isso é uma pergunta. Vinícius, o som tá tão ruim. A mão tá no microfone. Isso, vamos lá. É. Confundido o lado. É melhor eu amputar essa perna, não? Então, a gente pensa que sim, né? Mas se já tiver larva espalhada aqui, isso aqui pode afetar as partes subindo aqui. Aí vai amputando? Como que vai ser? Não é? Não sabia disso. Não é o melhor caminho, não. Mas não tem como matar as larvas? Não tem, você acredita? É igual a doença de Chagas. Aí você fala assim, eu fico pensando, como que esse cidadão deixou chegar nesse ponto? Não é? Se ele tem a perna desse jeito aqui, gente, eu percebo que a perna está ficando um pouco inchada, diferente. Porque inchada hoje, inchada daqui uma semana, numa situação esporádica, a gente fica com esse calor, então, chega de tarde, o seu pé está inchado. Mas é uma coisa assim, que você vê que como que eu falo? Regular. Agora, inchada, um mês inchado direto, 2 meses, não é normal. Não é? Como que a pessoa deixa chegar num ponto desse? Isso que eu fico pensando. Se eu estou percebendo que a minha pele está mudando, está tendo algum problema assim, né? Então a gente ia procurar um tratamento. Normalmente quem fica assim, ó, são pessoas, vamos dizer, que não digo nem não esclarecidas, mas pessoas que não procuram mesmo, né? Médico não procura forma de tratamento, tá? E isso, gente, eu quero te falar um pouquinho agora. São doenças que nós falamos negligenciadas. Doenças transmitidas por mosquitos, né? Doenças transmitidas por insetos, doenças que vêm de saneamento básico, muitas vezes são negligenciadas. Eu sei, todos nós sabemos que o governo não dá conta como que eu vou falar, de impedir a transmissão dessas doenças por mosquito. Mosquito tem em todo lugar. Não é culpa do governo ter mosquito ou não. A maioria das vezes é culpa nossa, que mantém os criadouros de mosquito, que mantém os lixos, que mantém as hortas sujas, né? Mantém os lotes sujos. A maioria das vezes até é culpa nossa mesmo. Porque como que a gente vai fazer para combater todos os mosquitos, todos os pernilongos? Não dá conta. É muito complicado. Você, às vezes, combate na sua casa, mas o vizinho do lado não. Então, assim, é uma situação muito delicada. Saneamento básico, né? É um direito de todo cidadão. Mas como fazer com aquele cidadão que invade uma região que não tem condição, rede física, para a prefeitura, para o estado, levar um saneamento básico até lá? Então, assim, igual o pessoal que invade aquelas favelas, como que vai levar um saneamento básico lá no topo daquela favela? Então, muitas vezes, é uma coisa complicada e que os governos acabam negligenciando. Muitas vezes, eles não dão conta de atender a essas necessidades. Então, por isso que cabe a nós a ter o máximo de cuidado possível, né, com a saúde, com a higiene básica, com o saneamento básico. Porque nem sempre, né,
a prefeitura dá conta de ir onde o povo vai. Por isso que a prefeitura faz o loteamento correto. Nesse loteamento, hoje vocês podem observar quantos loteamentos que tem. Antes da gente construir lá, já tem asfalto, já tem rede de esgoto e já tem água encanada. Não é? Então, assim, quando é legal, a prefeitura, o Estado, coloca tudo a serviço do povo. Quando não é legal, aí não tem como a pessoa... Porque a ideia de muita gente invadir o terreno, por exemplo, não, depois que eu invadir, a prefeitura é obrigada a vir cuidar. Depende. Tem casos que a prefeitura não dá conta de chegar. Tem terreno que não vai ter como expandir isso daí, né? Então, assim, infelizmente, nós ainda temos um quadro muito grande. Vocês podem ficar atentos. Esses índices de verminose é muito alto ainda. Principalmente em regiões onde não tem saneamento básico. Sertão nordestino, né? Norte de Minas. Então, regiões mais carentes, onde não tem muito saneamento básico, essas verminoses é muito alto, o índice dela. Regiões de mata, onde as pessoas, né, não têm direito a uma tela na janela, não tem uma proteção, essas doenças transmitidas por mosquitos, insetos, ainda é um índice alto. E com certeza, isso vai estar te cobrando de uma forma ou de outra, né? Todo ano vestibular, Enem, tem questão relacionada aos mosquitos, à transmissão de doenças, a saneamento básico, a verminoses, né? Porque é uma coisa, assim, que infelizmente governo nenhum vai dar conta de acabar. Se a população não colaborar, não dá conta. Igual São Paulo. Eu fico observando, toda vez que chove muito, dá aquela enchente lá em São Paulo, aí o povo briga, o povo fala do governo, que o governo é isso, é aquilo. Mas você vai ver o que está entupindo os bueiros lá naquela enchente. É o lixo. E o governo não vai pôr o lixo lá na rua. Quem põe o lixo lá na rua são as pessoas, somos nós. Então, assim, é um caso bastante complexo daí, né? Só quem administra sabe. E isso afeta diretamente a nossa vida. Segundo ano, alguém quer acrescentar, quer falar alguma coisa? Porque nós terminamos o nosso livro 2, 3. Eu não sei como a Nayara vai ficar com vocês, né? Como que vai ser essa divisão e depois eu vou conversar com ela. E quando a gente voltar, nós vamos estar voltando então com... Eu não vou deixar atividade, mas quem quiser ir brincando aí nessa semana, fazendo as atividades aí de plateumintos, hemateumintos, né? Essas atividades que nós não fizemos aí, tá? Mas eu não vou deixar marcado. Quando a gente voltar, eu vou marcando para a gente estar fazendo as atividades. Mesmo começando o livro 4, a gente vai fazendo as atividades aos poucos do livro 3. Ok? Certinho? Tudo tranquilo, nada contrariando? Então, tá bom, galera, vai cair, né? E o nosso tempo já está praticamente quase vencendo. Bom descanso para vocês, bom feriado, né? Mude de atividade, saia da rotina. Isso é descansar, tá? É sair da rotina, é mudar de atividade. Ok? Beleza? Então, fiquem com Deus. Dani. Fiquem com Deus. Bom descanso. Tchau. Nós encontramos, então, depois, tá? Beijo. Bom feriado. Tchau. Para vocês também. Bom descanso, gente. Tchau.